É natural alternarmos o humor dependendo das situações e fatos que estamos vivendo. Mas quando isso deve ser visto como um sinal de que algo saiu do controle? O transtorno afetivo bipolar é uma disfunção cerebral que pode causar sérios danos às vidas dos seus portadores, pois conduz a comportamentos impulsivos, desmedidos e inadequados, que deixarão marcas e resultados negativos passada a crise. Ainda que seja uma doença que acometa 4,5% da população mundial, índice bastante grande, alguns tipos da doença são de difícil diagnóstico e muitas pessoas passam uma vida sem serem devidamente diagnosticadas e tratadas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como saber quando as suas variações de humor deixaram de ser normais e você deve pensar em buscar ajuda? Venha comigo! Falar que você ou seu amigo é bipolar virou uma forma corriqueira de explicar uma pessoa que muda de ideia várias vezes, ou que ora está alegre e ora triste, ou bem-humorada e mal-humorada em determinados momentos e situações. Enfim, aquela pessoa que não tem muita estabilidade. Mas, na verdade, o transtorno afetivo bipolar é muito mais do que isso e muito mais grave do que uma simples alternância comum de humor que todos nós temos. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno mental caracterizado por intensas e inexplicáveis fases de aumento de energia e diminuição de energia cerebral. Nas fases de aumento de energia, a pessoa pode entrar no que nós chamamos de mania. E nas fases de diminuição de energia, ela entra na depressão. E entre essas fases, ela apresenta fase de humor normal. Na fase de mania, a pessoa está eufórica, impetuosa, agitada, com os pensamentos muito acelerados. Tudo tem um sentido de urgência, movimenta-se muito, tem muita dificuldade para parar quieta, mas ao mesmo tempo ela se sente muito bem, empoderada, excessivamente falante, cheia de energia, com autoestima muito elevada, acreditando que pode resolver tudo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, dormindo muito pouco e, apesar disso, muito cheia de disposição, com desejos sexuais aumentados e zero de cansaço. Mas isso, a princípio, parece bom demais, não é verdade? Pois é. É por isso que muitas pessoas nessa fase não buscam tratamento quando estão na fase da mania, pois elas não se sentem doentes, muito pelo contrário, elas se sentem no seu melhor momento. Mas é um grande engano, é exatamente nessa fase que os grandes desastres tendem a acontecer na vida de um bipolar. Pois nessas fases de aumento de energia, o juízo crítico, que é aquele que nos impede de fazer besteira, está rebaixado. Então, as pessoas podem fazer muitas coisas que se arrependerão muito passada a crise. E a crise pode durar horas, dias ou até meses. Nesses momentos, elas podem gastar demais, de forma impulsiva, em coisas que lhes deem prazer, como compras, jogos, viagens, por exemplo. Muitas vezes, gente, é de forma tão descontrolada que prejudicam seriamente suas famílias e patrimônios. E como o desejo sexual também está em alta, elas podem se envolver de forma irresponsável com parceiros e em lugares inapropriados, arriscando sua segurança,
saúde e até mesmo suas vidas. Consumir muito álcool ou drogas, ficarem muito irritadas, impulsivas, agressivas e descontroladas. Essa fase de mania acontece no transtorno afetivo bipolar tipo 1. Dependendo do grau da intensidade, a pessoa pode surtar e se desconectar totalmente da realidade, tendo sintomas psicóticos com delírios e alucinações. Muitas vezes essas pessoas precisam de internação para serem contidas e tratadas até saírem da crise. Esse tipo de bipolaridade é mais fácil de ser reconhecido, pois a pessoa está bem alterada. Há uma diferença marcante entre o seu jeito habitual de ser e a forma como está se comportando durante a crise. Mas não é sempre assim. Os graus dos sintomas podem variar do mais grave para os mais sutis. E quanto mais sutil, mais difícil de ser diagnosticado, pois eles se confundem com a personalidade da pessoa. Existem 3 tipos de transtorno afetivo bipolar. O tipo 1, que é esse que agora nós estamos falando, que alterna episódios de mania com episódios de depressão, que podem durar de semanas a meses. Nessa fase depressiva, a pessoa parece muito desanimada, com cansaço excessivo, sentimentos de desesperança e inutilidade, sentimentos de culpa, falta de concentração e atenção, isolamento social, baixa autoestima, pessimismo, distúrbios do sono e pensamentos suicidas. Toda aquela energia que ela teve na mania se transforma em lentidão, deixando a pessoa sem vontade de viver. O transtorno afetivo bipolar tipo 1 é o mais grave e incapacitante, podendo alterar todo o caminho de vida de uma pessoa. Tanto na mania como na depressão nesse tipo, os sintomas são muito intensos e provocam profundas alterações nos comportamentos e atitudes das pessoas, e podem comprometer suas carreiras profissionais, suas vidas afetivas e familiares e seus relacionamentos sociais. Há também um maior risco de suicídios nesses casos e também uma incidência maior de complicações psiquiátricas associadas ao transtorno afetivo bipolar tipo 1. O transtorno afetivo bipolar tipo 2 é o mais difícil de ser diagnosticado e boa parte da população pode sofrer sem sequer saber, pois nesse tipo todos os sintomas são mais amenos. A pessoa bipolar tipo 2 não entra em mania propriamente dita. Ela apresenta uma hipomania, ou seja, é uma forma menos intensa, onde a pessoa se sente mais energizada do que o seu estado normal, cheio de ideias e planos criativos, mais falante e comunicativa do que seu habitual, mais corajosa e, portanto, com mais possibilidade de fazer coisas arriscadas, mais irritadas e impacientes, justamente porque seu ritmo está mais acelerado, apresentam ansiedade, pensamentos abundantes, chegando até serem um pouco confusos, e um aumento do desejo sexual. A pessoa pode se sentir encorajada a fazer e assumir responsabilidades que, após cessada a fase, pode sentir que está além da sua capacidade. Além disso, pode ter comportamentos que, depois de passada a fase, se sentirá culpada e envergonhada do que fez, passando assim para uma fase depressiva. Como as fases de depressão são as mais comuns, intensas e duradouras, muitas pessoas que buscam o tratamento nesses momentos
são tratadas como depressão unipolar e não como transtorno afetivo bipolar. E os tratamentos são diferentes para cada caso. Por isso é que demora tanto tempo para se estabelecer um diagnóstico correto. Então, é muito importante relatar ao procurar uma ajuda se as fases em que a pessoa se sente mais alegre, disposta, confiante, energizada, além do seu habitual. Ou que, saindo da depressão, ela se apresenta muito irritada, grosseira, pavio curto, briguenta, arrogante. Porque é isso que vai mostrar para o profissional de saúde a possibilidade de estar diante de um quadro de transtorno afetivo bipolar. É importante lembrar que essas fases são episódicas. Isso quer dizer que elas não acontecem o tempo todo. No início, elas acontecem com intervalos maiores entre uma crise e outra, e pode ir diminuindo esse intervalo com o passar do tempo, caso a pessoa não busque ajuda ou esteja incorretamente tratada. Então, resumindo, o tipo 2, os sintomas são parecidos com o do tipo 1, mas são mais a menos. Mas a pessoa alterna períodos de depressão com períodos de muita irritabilidade, impaciência, intolerância, misturados com animação, autoconfiança, extroversão, além do seu estado habitual de ser. Os períodos depressivos tendem a durar bem mais do que os períodos hipomaníacos. Nós devemos sempre lembrar, gente, que a pessoa tem uma doença, ela não é doente. Ter uma doença significa que ela é muito mais que a doença e, portanto, pode aprender a lidar e levar uma vida com qualidade, desde que tenha conhecimento e saiba reconhecer que esses são sintomas e não as suas características de personalidade. O transtorno afetivo bipolar é uma doença que afeta o humor. Os afetos das pessoas, ou seja, durante as crises, sejam elas de depressão, mania ou hipomania, a pessoa não está no seu modo habitual de ser. Ela está diferente, seus comportamentos e atitudes estão alterados, seu jeito de ser está diferente. Nesses momentos, a ajuda da família ou de amigos é fundamental, pois muitas vezes o paciente não percebe as alterações ou nega para si o que está acontecendo. O tratamento medicamentoso e a psicoterapia são fundamentais para que os portadores consigam ter uma vida com qualidade, pois esses são quadros que podem afetar todas as áreas da vida de uma pessoa. O terceiro tipo de transtorno afetivo bipolar é o tipo misto. A diferença é que no tipo misto, os sintomas das duas fases, depressão e mania, estão misturados ao mesmo tempo. Por exemplo, horas a pessoa está agitada, inquieta, cheia de vontade, horas está lenta, apática, sem interesse algum em nada na vida. Esses altos e baixos são rápidos, dificultando bastante os relacionamentos e a vida cotidiana da pessoa. A alternância entre estados de humor extremos é a característica desse tipo misto, e as crises acontecem com relativa regularidade. É comum durante as crises a pessoa apresentar alguns ou muitos desses sintomas que vou falar. Aceleração de pensamento, impulsividade, irritabilidade, alternância entre momentos de euforia e tristeza, grandiosidade, agitação, insônia, delírios persecutórios, hipersexualidade, comportamentos de risco e ideias suicidas.
Nos casos graves, a alternância de humor pode variar em períodos muito curtos, de uma semana ou até de 24 horas, ou seja, em um dia a pessoa tem sintomas de mania, ela está maníaca, e no outro dia ela está bem depressiva. E um quadro que eu quero também chamar muito a atenção de vocês aqui, e que é muito mais comum do que a gente possa imaginar, é a ciclotimia. A ciclotimia é um estado bem mais leve. Percebam que estado, em todos os tipos de transtorno afetivo bipolar, nós estamos falando só de graduações, do mais intenso para o mais sutil. A ciclotimia é o mais brando. Também é o mais comum e mais difícil de ser diagnosticado, pois ele se confunde com as características da personalidade da pessoa. É aquela pessoa que nós falamos muitas vezes que tem um gênio difícil, que nós pisamos em ovos com elas, pois nunca sabemos como vão reagir. São estáveis, variam bastante de humor, horas estão muito irritadas, horas muito apáticas, amam ou odeiam. O ponto de equilíbrio não faz parte das suas vidas. Esse quadro é extremamente influenciado por fatores externos, que podem fazer a pessoa ir de um polo ao outro com muita facilidade. Apesar de ser mais brando, o quadro de ciclotimia não deixa de afetar a vida do seu portador, dificultando bastante os seus relacionamentos interpessoais. É muito difícil viver com uma pessoa ciclotímica, comprometendo a qualidade da vida. Todos os tipos de transtorno afetivo bipolar necessitam de acompanhamentos profissionais adequados, quer seja medicamentoso e psicoterápico ou somente psicoterápico para os quadros mais brandos. Além de atividades físicas, de uma boa disciplina para uma vida mais saudável. E com todos esses cuidados necessários, seus portadores poderão ter vidas produtivas e mais felizes. Espero ter ajudado, porque essa é uma doença de difícil detecção. É difícil, exceto o transtorno bipolar tipo 1, que é o mais grave, os demais são mais difíceis de serem diagnosticados e muitas vezes fazem com que as pessoas tenham vidas com pequena qualidade, muito abaixo do que poderiam, e tenham relacionamentos muito difíceis porque não foram diagnosticadas. Se você gostou desse vídeo, se você conhece pessoas que possam se beneficiar, deem um like no vídeo e compartilhem com as pessoas. Para nós, o like é importante, por quê? Porque assim o canal vai entender que é um vídeo de utilidade pública e vai poder passar para mais pessoas. Nos ajude com isso. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.